Alô, alô, alô. Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente chega aqui à nossa oitava sessão do Cinefap Convida, o que significa que já fazem 2 meses que a gente está no ar. Isso pode ser visto como muito bom ou como terrível, depende de você. Mas, hoje a gente está aqui para receber dois filmes. Em mais uma sessão dupla, a gente vai assistir ao Intervalo, filme de 2010, e O Pequeno, filme de 2012. Ambos foram dirigidos pelo Alexandre Rafael Garcia, realizador que vai estar com a gente depois da sessão para conversar lá no Discord. Os filmes têm contextos bastante diferentes, mas fascinam por uma certa observação de uma juventude e dos trejeitos e características locais que essa juventude apresenta. Mas enfim, a gente vai conversar mais sobre o filme depois da sessão. Por hora, eu queria também aproveitar para convidar você para a nossa sessão de terça-feira, onde a gente vai exibir o filme Caro Diário, do Nani Moretti. É um filme bastante interessante, uma viagem pelo interior da Itália, pelos subúrbios de Roma. Então, acho que vai ser um filme bastante leve e bastante bacana para a gente conversar sobre, ok? Seria muito bacana se você pudesse estar lá. Enfim, a nossa conversa depois da sessão vai ser lá pelo Discord, que é a plataforma que a gente usa para ter essas comunicações. O Discord permite que você vá lá, abra sua voz, fale, comente pelo texto. Então você pode fazer essas perguntas tanto lá no Discord, ou se você não quiser entrar lá, você também pode fazer aqui no Twitch. O que a gente quer é que mais pessoas participem, porque quanto mais pessoas participarem, mais interessante fica a discussão. Bom, é isso por hoje. Fiquem agora com o intervalo e o pequenos, e logo depois da sessão com o debate. Para você que está só ouvindo a gravação do debate, não esqueça que você pode acessar os links dos filmes que estão disponíveis tanto nos posts aqui do Spotify, como também aqui do YouTube, e assistir os filmes. Volto para cá depois e já embala que daqui a pouco a gente tem a nossa conversa. Um abraço. Começando aqui então já sempre falando aquilo que eu sempre falo no começo de toda a sessão. Antes a gente fala mais sobre o filme especificamente, sobre enfim, sobre qualquer coisa que a gente queira falar, sobre formalidades, sobre processos e tal. E daí depois a gente passa para contexto, para discutir coisas maiores. Tá ok? É, bom, então, para começar um pouco, eu queria só justificar a seleção desses dois filmes e principalmente a justificativa de uma sessão dupla, né? Era muito interessante pra gente tratar nesses dois filmes de um certo uso de espaço e principalmente dessa juventude, de um fascínio que ambos os filmes têm por muito mais do que representar, observar essa juventude se movimentar, se relacionar e, bom, conversar entre si. Então acho que seria legal, Alexandre, começar um pouco falando sobre isso, sobre esse desejo por uma observação de uma juventude que tá de certa forma nos dois filmes, tem uma diferença bastante grande, né, em questão de geração, mas acho que a gente conversa um pouco mais sobre isso depois. Então acho que se você quiser começar se apresentando e falando já um pouco sobre isso, é massa. Beleza. Tá, então obrigado pelo convite aí, pessoal. Sou Alexandre, né? E me dei conta hoje, estava terminando de ouvir a fala da Mayara na semana passada, né? Acho que eu sou então o convidado mais velho que esteve aqui no Cinefap Convida, né? Nessas últimas semanas, né? E eu nem sou tão velho, tenho 35 anos, né? Então, começo falando de idade, né? Porque, enfim, acho que tem esse interesse, esse interesse mesmo por gerações e por pensar grupos sociais, né? E daí, enfim, não era algo muito consciente, né? Esse projeto, né, de fazer filmes observando gerações específicas, né? Mas eu acho que hoje em dia, 8 anos depois, né, de fazer o Pequenos, né, e 10 anos depois do intervalo, percebo que eu tive esse trajeto, né? E de um filme posterior, um filme que eu fiz na mesma época que o Pequenos, eu acompanho uma outra geração também, que é o Sobrenatural, que daí eu observo, são dois amigos meus atuando, né, o Evandro e o Wellington, e na época eles tinham, sei lá, mais de 20 anos, né, mas eles interpretam justamente dois personagens que têm ali entre 19, 18, 20 anos, né, então todo esse filme, e também depois um outro filme que eu fiz, né, o Dias do Trovão, eu acompanho personagens que têm basicamente a mesma faixa etária do intervalo, então acho que é um pouco isso, assim, todos os filmes que eu fiz, né, tem um interesse muito específico por gerações específicas, né? E daí revendo agora o Pequenos, o final ali, no último agradecimento, né, a última dedicatória fica pro meu filho, Francisco, né, que tá com 13 anos agora, né, que é mais ou menos a idade, um pouquinho mais velha da idade do Pequenos ali.
E só que é isso, o Francisco não é essa criança nem de longe. Essas crianças do pequenos não existem mais ao meu redor, né? Eu cresci assim, naquelas crianças, né? Mas então um pouco esse interesse meio antropológico mesmo por grupos sociais bem específicos. Pô, massa, massa. Não, acho que isso vai dar um start para algumas conversas um pouco mais a fundo. Mas antes de entrar nelas, eu queria só abrir pra galera aí, quem entrou no Discord hoje. Hoje a gente tem bastante gente no Discord, é sempre bacana ver as coisas se movimentando. Então quem quiser fazer uma observação, algum comentário, sinta-se livre. Beleza. Oi, boa noite. Bom, acho que já engatando nessas coisas, né, nisso que você falou desse interesse nesses grupos, né, de pessoas, uma coisa que é muito legal é esse lance dos dois filmes serem essas idades diferentes, né, e como que isso acaba criando uma grande diferença no que são os filmes, assim, né, em termos do tom dos filmes e tal, até do tom dos espaços em que os filmes se passam, né? Tem enfim, dessa leveza que tem no Pequenos e daí nesse peso maior que já tem no intervalo, ali tem uma coisa mais densa, ali tem uma violência explícita ali nas coisas e tal, né? Aí, não sei, queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre essa diferença desses dois grupos, né? Nos filmes. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que o Pequenos é justamente essa fase que minha ideia quando fazia Pequenos era pensar essa fase em que nasce a violência meio consciente, assim, né? Porque nasce o desejo sexual também, né? Então, isso, a atração pelo outro, o medo do outro, né? Então, o Pequenos é meio é a infância ainda, né? É a infância acabando, mas é a infância, né? E já o intervalo é a adolescência, né? E justamente o que eu fiz o intervalo, né? Junto com o Álvaro, que acho que também está online aí, né? Era o nosso TCC na FAP, e a gente queria fazer justamente um filme sobre adolescência e sobre escola, né? Então, ensino médio, fim do ensino médio, né? E essa ideia, né, de que o ensino médio é essa fase horrível e maravilhosa ao mesmo tempo, né? De que tem muita coisa maravilhosa acontecendo, mas é horrível, né? O medo que você tem, a sua inaptidão para tudo, né? Então, eu acho que a violência na gente surge muito na adolescência, né? Pelo menos a minha adolescência é muito violenta nesse sentido mesmo, assim, não da violência física, né? Mas dos medos, dos desejos, né? Tudo é muito intenso, né? E daí eu falo, meu filho tá com 13 anos agora, né? Entrou na adolescência, né? Eu sinto isso, né? Tudo é muito exagerado, tudo é muito grandioso, né? Tudo é muito dramático, né? E daí, claro, fala é dramático, mas os filmes não são. Enfim, eu sou essa pessoa, né? Que hoje, depois de adulto, daí, filmo de maneira muito ponderada, de certa maneira, né, observando aquilo tudo, né, e daí o que o Gabriel falou antes na questão também, né, então é isso, eu falei que tem esse interesse meio antropológico, mas o que eu sei fazer é filmes, né, então o que eu queria fazer é isso, observar aqueles comportamentos daquelas pessoas, daqueles grupos específicos naquele lugar, num tempo muito específico, né, que é meio um não tempo, né, então, o intervalo até que tem uma questão do tempo mais presente mesmo, né? Mas o Pequenos é meio algo mais saudosista, né? Então, mas Yuri, né? Comentando, você perguntou realmente, né? Acho que a violência surge no intervalo de maneira muito consciente, né? E no Pequenos existe uma violência, tem ouvindo agora, né? Tem homofobia, tem gordofobia, né? É, tem vários preconceitos ali. Porque é isso, essa ideia da infância, né? Que a gente provocava isso nas crianças também, né? De que é algo violento, mas é algo inocente ao mesmo tempo, né? Diferente no intervalo, né? O intervalo tem aquela violência que não é inocente, mas é inconsciente, né? Não sei se eu consegui explicar assim, mas são coisas que eu percebo assim nessas fases da infância e da adolescência. Legal, legal. Mas tem uma coisa também que eu percebo muito nos lugares em si, assim, né? Acho que muito pelo fato no intervalo se passar dentro da escola, né? E ter todo esse lance do instituto, assim, né? Enfim, o último plano do filme é dentro daquela sala de aula vazia e tal. E tem todo esse lance desses prédios gigantes, assim, que são esses blocos meio beges, né? Que é uma coisa que não tem no Pequenos, porque é um filme que se passa, tipo, nos parques, nas ruas, nas férias, né? Acho que tem um lance assim também no filme, talvez. Nos filmes. Eu acho que sim, para mim é isso, né? As minhas lembranças de vida, né, acho que imagino todo mundo, né, tem a ver com espaços, né?
esses espaços que a gente vive, né? Então, o intervalo é realmente um lugar que eu vivi, né? Um lugar que eu queria que fosse naquele lugar. Quer dizer, os dois filmes, na verdade, eu queria filmar naqueles lugares específicos, né? Mas no Pequenos eu não vivia aqueles lugares, né? O Pequenos ele era no Parque Barigui, no Parque Tingui, né? Na região do Bigorrilho, né? Eu cresci no Boqueirão, né? Então é um outro espaço diferente, mas tinha essas ideias assim, de querer filmar em locais específicos, né? O intervalo para mim tinha que ser, né? Tinha que ser no Colégio Estadual do Paraná, né, que esse lugar que você conhece também, Yuri, muito bem, né, que você estudou também no Colégio Estadual do Paraná, Sim. e eu queria filmar lá justamente por causa daquela arquitetura, né, então o intervalo surge dessa vontade de filmar aquela arquitetura, aquelas dezenas de salas, né, aqueles prédios altos, né, ao mesmo tempo a cor azul, né, que é a cor do uniforme, que é, enfim, a piscina também super azul, né, aquela piscina enorme, né, aquele trampolim vertical também enorme, né, então, realmente, as minhas memórias, é isso que eu tento trazer para os filmes, né, e os filmes que me interessam mostram isso, né, tem a ver com lugares, né, lugares muito específicos, né, então, por isso que eu acho que os filmes, enfim, é normal a gente ver, passar ele para outras pessoas falarem, não acontece nada, né, porque de fato, né, os acontecimentos não são muito narrativos, são outros acontecimentos, são visuais, são dos lugares, né, então todo investimento que eu fiz enquanto produção, enquanto realizador, enquanto artista, foi de tentar encontrar aquelas pessoas daquele grupo específico naqueles lugares específicos. Eu queria aproveitar aqui para ler, agora que você estava falando do intervalo e do colégio estadual, aqui a pergunta do Álvaro. Ele perguntou se quando você voltou, se você chegou a voltar para o estadual depois do intervalo ou se teve algum contato com os atores. Voltar, acho que voltar ao estadual com sentimento. Eu sempre volto lá, a questão é essa, né? É um lugar que, inclusive, as escolas que eu frequentei, eu sempre volto, né? Hoje em dia, eu trabalho, dou aula na universidade, que é do lado da escola onde eu estudei do quinta à oitava série, né? Claro que não é de propósito, mas enfim, eu gosto e voltei, falei, tem essa relação com os lugares, né? Também no estadual eu sempre volto para lá, eu sempre dou jeito de fazer coisas nos lugares que eu gosto, que tenho boas memórias, né? Então eu lembro, a última vez que eu fui no estadual, acho que faz uns acho que 2 anos, que eu levei uma turma minha de estudantes, né, de uma oficina que eu dava, para conhecerem o estadual, para tirarem fotos lá, né? Então eu sempre estou voltando nos lugares. Mas daí o Alfred está perguntando aqui, né, sobre ter contato com as pessoas, né, também, né? Porque o eu tô antecipando algumas questões, talvez a gente falasse depois, né, do processo dos filmes, porque o intervalo ele foi feito, a gente queria muito isso, né, que quem atuasse no filme, no intervalo, fosse gente daquele lugar, ou seja, fossem estudantes do ensino médio naquele momento, né. Então, o Álvaro e eu, a nossa equipe, né, do PCC, né, Alex, Sandra e Eugênio, a gente fez todo um teste de elenco, toda uma seleção de pessoas lá, fizemos oficinas tal, para encontrar gente que queria atuar nesse filme com a gente, né? Então eram adolescentes, 16 anos, 17, 15 anos, né? E deu certo, a gente conseguiu, então, todo mundo que atua era estudante do estadual na época, e alguns eu mantenho contato, né? Principalmente o William, que é o menino que é observado, né? O menino que no final é agredido também, né? O menino da piscina. O William, enfim, é um cara que tem uma relação mais próxima. Os nossos caminhos se cruzam mais, né? Ele foi fazer, enfim, faculdade mais próxima dos nossos interesses, questões políticas também, né? Então a gente mantém contato no Instagram, Facebook, né? A Poliana também, que é a menina protagonista do filme, também mantém contato. Já o Thiago, que é o protagonista em si, né? A gente acabou, nossas vidas não confluíram muito, né? Mas é isso, né? Então são pessoas que estão aí, pessoas que vieram daquele espaço estadual, porque a gente queria muito que elas participassem do filme nesse sentido. Você falou uma coisa sobre não tempos, né? Eu sei que você falou com outro sentido, mas eu queria aproveitar para puxar um pouco, já que a gente já está no embalo do intervalo, falar sobre isso, do título mesmo, sobre por que gravar no intervalo, assim, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande quando faz filmes de escola a filmar cenas de aula e tudo mais. Daí eu acho que o filme tem uma recusa bastante consciente em não filmar isso, assim, então, não sei, acho que seria legal você comentar um pouco isso. Eu lembro quando fazia o filme tinha um motivo muito claro, assim, agora minha memória começa a se esvair, assim, os motivos, né, de por que no intervalo, mas acho que é um pouco essa ideia meio
Snoopy, meio... Tinha uma série quando eu estive na pequena, Punk, A Levada da Breca, né? Muppets Baby também. Todas essas histórias infantis, assim, que a gente sempre acompanhava as crianças, acompanha as crianças, não tem a família. Não tem, o Pequenos também tem isso, né? Não tem família. A gente sabe da mãe, a mãe deixa o bilhete, e só, assim, são aquelas crianças vivendo, né? Daí no intervalo é justamente isso, né? São aqueles adolescentes vivendo. Eu não estou interessado, eu não quero saber sobre os adultos, né? Os velhos, os adultos interessam enquanto piada, às vezes, né? Que acontece no Pequenos, né? Que o cara da banca lá existe, da lojinha existe, para que as crianças peguem o chocolate, para que as crianças zoem ele, né? Então é um pouco essa ideia minha de querer observar os protagonistas, né, os adolescentes ou as crianças, né, nos momentos onde que as coisas não estão acontecendo, né, mas que a gente sabe que é justamente os momentos que acontecem as coisas, né. Então é fora da aula, né, no intervalo daí que tem isso, né. A gente tem duas cenas de sala de aula que a gente ouve a professora no fundo, né, mas não existiu professora nem na gravação, né, que lá a gente pegou um banco, o Samuel que fez a pós e som, né, ele pegou uma videoaula, né, e colocou no fundo, né, a gente não tinha adultos participando ali, e a gente não, e é isso, simplesmente não tinha interesse em filmar os adultos, porque o que eu lembro da minha adolescência também, da infância, nos momentos legais, eram os momentos onde que a gente estava no intervalo, que a gente estava sem nada para fazer, né, que é essa questão do ócio, questão das férias, né, que eu acho que é quando as coisas, algumas coisas extraordinárias acontecem. Massa, massa. Eu queria abrir de novo aí pra galera que tá na conversa, quiser fazer algum comentário, passar alguma impressão. É sempre muito massa quando alguém solta a voz e conta só se gostou ou não do filme, então. Ah, eu gostei dos dois filmes. Não, mas é tipo. Engatando, já que você falou de como foi, né? Tipo, conseguir as pessoas ali do colégio pra fazer o filme e tal. Queria falar sobre esse lance de, tipo, dá pra ver no filme, né? Acho que nos filmes, né? Que não são atores profissionais, assim, e tal. Parece que tem uma opção muito grande em deixar, né? Esses ruídos, assim, de erros, talvez, de vezes em que a atuação, às vezes, acaba ficando meio rígida e tal. Tipo, no Pequenos tem aquela cena que um dos guri erra a fala, né? E daí você deixa, né, ele corrige, enfim, vocês optam por deixar no filme, assim. E isso acho que cria também uma grande espontaneidade na coisa, assim, né? Porque você consegue ver a atuação, enfim, a performance deles ali e aí, junto com o personagem, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. É o que eu acredito, assim, né, enquanto modo de produção que eu assumi nesses filmes, e depois também, né, também, e de alguns filmes que eu gosto, né, de que isso, de escolher para atuar, né, o cast, né, a seleção do elenco, né, é uma parte bastante criativa, né, então escolher pessoas para atuarem, né, que sejam as pessoas que eu quero sejam os personagens, né. Então, no intervalo, né, realmente, no intervalo tem uma consciência maior de atuação, né, porque são adolescentes, tal, né, então eles forçam algumas coisas, não são necessariamente aquelas pessoas, né, mas, como você falou, né, transparece também que não são as pessoas, não são atores e atrizes, né, então às vezes erra alguma coisa, às vezes, enfim, não reproduzem o método tradicional da atuação, né, e é isso, meu interesse era esse mesmo, né, de filmar essas pessoas e que elas falassem assim, né, eh, durante a exibição ali no Twitch, né, tava vendo os comentários, né, e daí a Isa Mello falou, né, do sotaque, né, e daí a Alanis, outra menina que estava assistindo ali, falou, é meu sotaque, né, porque a Alanis é de Curitiba, né, e a Isa não é. Então, um pouco disso, assim, né, se a gente tivesse atores profissionais, atores mais experientes, como no Pequenos tem. No Pequenos tem um menino que ele já atuava, que ele fazia coisas profissionalmente, né, que é o Augusto, que ele faz o amigo do protagonista, né. Então a gente percebe, né, que o Augusto ele fala de maneira mais atuando mesmo, né. Então ele pronuncia as frases melhores, tem menos sotaque, né. E não é isso que eu queria, né. Por isso que ele é, o Augusto, no caso ali, ele é coadjuvante, né. Eu queria realmente, queria o sotaque, queria os erros, queria os equívocos, né. E em todo momento, né. Claro que aquela questão, né, a gente perde bastante, por exemplo, o final do Pequenos, eu queria que tivesse um beijo na boca, né, só que não tinha como, era impossível, aquelas duas crianças que não eram
atores, não era ator e não era atriz, né, que eles fizessem aquilo, e eu não ia obrigar, não podia obrigar, né, então o máximo que eu consegui pedir, convencer eles a fazerem foi aquele beijo meio na orelha, assim, né, então, e eu gosto, assim, eu acho, beijo na orelha e daí olha pra câmera, né, então, pra mim, eu vejo a graça nesses momentos, assim, nesses momentos em que, nos dois filmes, a câmera não é uma câmera que simula o olhar de alguém e dos personagens, né? A câmera é o olhar nosso, do espectador, uma câmera que observa aquelas coisas, né? Então eu vejo aqueles momentos de erros, momentos de acertos, momentos de graça, né? Esse é o tipo de filme que eu queria fazer nesses com pequenos e com intervalo, né? Que a gente percebesse as coisas erradas e achasse graça nisso, né? Que a beleza se revelasse nesses pequenos momentos. Eu acho que eu queria aproveitar para voltar nessa ideia que você tinha falado do não tempo, né? E de uma certa nostalgia, de você capturar ali um certo sentimento da sua própria infância, né? Então acho que seria legal você falar um pouco isso, assim, sobre como ao mesmo tempo nos filmes você tem um desejo por observar as coisas, mas também tem uma certa representação de um passado seu, né? Elas não conversam sobre internet nem nada disso. Óbvio que a internet também não era uma grande coisa em 2012, mas enfim. Não era tão popular na internet, né? Mas de fato, né? Era uma outra geração. Eles ficariam hoje, em 2012, obviamente ficariam jogando videogame, né? Que é a coisa que meu filho faz, ficou o dia inteiro jogando videogame hoje, né? E eu não vejo, né? Hoje em dia eu moro no Bigorrilha, né? Não vejo crianças na rua aqui mesmo no Parque Barigui, no Tingui, a gente filmou, eu não vejo crianças sozinhas. Não existe isso, né? Nos bairros ricos da cidade. Se for para a periferia, né? Assim, enfim, eu trabalhei um bom tempo, né, em bairros mais periféricos, vejo crianças na rua ainda, né? Beleza. Mas de fato, então, né? O Pequenos parte de uma idealização, né? Tem um certo saudosismo mesmo, né, de ver isso, né? Mas ao mesmo tempo não é algo só meu, né? Eu tive a ideia para o Pequenos vendo um filme que marcou bastante, né? Que é Meus Pequenos Amores, do Jean Eustache. Vi esse filme em 2008, né? E daí, em 2008, eu estava fazendo uma disciplina de roteiro 3 na faculdade, né? E tinha que escrever um roteiro. E falei, vou escrever um roteiro, então, totalmente. Eu vi Meus Pequenos Amores e falei, meu Deus, é isso, eu quero fazer um filme assim, né? Que o Meus Pequenos Amores é um filme francês, da década de 70, né? Que mostra a infância, a adolescência e a chegada na juventude, né? De um personagem. De maneira bastante observacional, assim, né? As coisas vão acontecendo e não tem um encadeamento muito lógico das coisas, né? Então, quando eu vi que eu falei, poxa, eu acho que eu quero fazer um filme assim também, partir de Curitiba, de lugares específicos, de memórias que eu tenho, ou que eu idealizo, né? Porque, enfim, é isso. Ao mesmo tempo, eu não vivi aquilo do pequeno, não é minhas memórias, são imagens, né? O que me interessa sempre a fazer filmes é imagens de coisas, né? Então, imagem sempre é isso, é um fantasma, alguma ideia, né? Alguma coisa que passa pela nossa cabeça, não é nossa, mas a gente se apropria, né? Então, o Pequenos é, de certa maneira, um saudosismo de algo que eu nem vivi, né? Então, essa é um pouco essa ideia, assim, essa ideia de uma infância que vive na rua, que vive fazendo coisas em grupo, isso é uma coisa que eu queria mostrar, né? Então, por isso que é um não tempo, né? É o não tempo de hoje, também é o não tempo da minha infância, porque ele não foi exatamente daquela maneira, né? E é uma imagem cinematográfica também, né? Então, realmente, é isso, por mais que pareça um filme realista ou naturalista, né? É totalmente idealizado, né? Como qualquer imagem que a gente produz. Mas ao mesmo tempo, nesse lance de memória, né, é muito massa, eu acho muito massa o quanto que as crianças falam muito palavrão, né? E isso, tipo, é uma coisa que eu esqueço, assim, o quanto que quando eu era criança, tipo, todo mundo falava muito palavrão, não tinha, tipo, muito mais do que hoje que eu sou adulto, assim. Isso é uma coisa legal também. Isso foi um esforço grande, né? Porque, isso sim, minha infância, né? Falar muito palavrão, e era muito comum isso, né? Falar palavrão fora de casa. Em casa eu não falava mesmo, né? Minha família não, enfim, eu chegava em casa não falava palavrão, até, mas na rua sempre ela fala muito palavrão, né? E isso, claro que as crianças, né, chamei aquelas crianças para fazerem o filme, né? Obviamente que elas não iam falar palavrão na nossa frente em frente a uma câmera, né? Porque a gente tem CDA, no filme a gente não vai falar isso, tal. Eu tinha que provocar, não, falem isso, podem, quero que vocês se agridam mesmo verbalmente, que falem as coisas mais absurdas aí, né? Então a gente tinha um roteiro, Pequenas foi totalmente roteirizado, né? As falas, os diálogos perfeitamente roteirizados por mim e em parte pelo Wellington também, o Wellington Sari, que participou depois que tinha, enfim, aprovado o roteiro já, pedi para ele dar uma revisada, né? Ele adicionou algumas coisas, né?
Então a gente roteirizou tudo, né? Então a gente passava os palavrões para as crianças, né? E só que algumas coisas, diarreia, por exemplo, né? Isso não fui eu, né? Elas que inventaram, né? As coisas que eu e a Ellen colocamos era, sei lá, do Neymar, umas coisas mais, enfim, específicas nossas, né? Mas as crianças inventavam bastante palavrões e a gente queria falar, queria justamente isso, falem, 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 né? Porque era a ideia realmente, como eu falei, né, dessa violência inocente, né? Porque o palavrão é isso, né? Esse palavrão na infância não quer dizer nada, não é palavra. A diarreia não quer dizer diarreia, né? Quer dizer, sei lá, qualquer coisa, uma coisa que ofenda, mas ao mesmo tempo uma ofensa que passa daqui 2 minutos e. 2 minutos não, 2 segundos, né? Acabou a palavra, já acabou a ofensa, já. Você tinha começado a falar um pouco sobre essa questão do intervalo de vocês chamarem atores que estudavam lá para, inclusive, eles fazerem parte do processo todo, né? Qual que era a participação deles dentro desse processo? Para além de atores, eles desempenhavam alguma coisa ali? Vocês fizeram oficinas e tal ou não? Isso é bem diferente os dois filmes do processo, né? No intervalo tinha uma sinopse não, tinha a escaleta, né? Totalmente, a escaleta perfeitamente. Tinha ideia de como começava o filme e como acabava. E daí tipo, as cenas do meio, né? Cenas, por exemplo, saída do colégio e tal, isso tinha, tava escrito saída do colégio, pessoas andando, né? Mas era muito da gente ficar filmando lá e observar cenas interessantes e usar depois na montagem isso, né? Inclusive, acho que o Christopher tá online ali. O Christopher foi um dos montadores, né? Então ele tinha muito material, né? Tem bastante trabalho para selecionar coisas específicas e tal. Mas então a gente tinha essa escaleta e a gente queria que os adolescentes participassem, né? Então, quando a gente definiu ali um grupo, sei lá, também que não apareceu tanta gente assim, né? Mas a gente tinha, sei lá, acho que uns sete adolescentes que iam participar, 7 a 10. Daí eu comecei a gente conversar, mostrar alguns filmes, mostrei Elefante, do Gus Van Sant, que era um filme que eu gostava muito, mostrei O Diário Aberto de R, do Caetano Gotardo, que é um curta-metragem que quando eu vi, falei, porra, é por aí que eu quero fazer o filme, né? E mostrei pra eles, e era meio chocante, né? Porque esses filmes, seja o Elefante ou o Diário Aberto de R, não são filmes que adolescentes veem, obviamente, né? São filmes com adolescentes, mas totalmente avessos, né, a uma popularidade adolescente, né? E daí eu falava, pessoal, é tipo esse tipo de filme que quero fazer com vocês, assim, né? Quero que vocês se exponham, que vocês contribuam, né? Daí a gente conversava sobre situações, conversava sobre algumas coisas e tal. Enfim, eles contribuíram, claro, né, sobre várias coisas, mas em termos de roteiro, de estrutura, não teve muita alteração no que a gente tinha planejado antes. O que eles mais contribuíram foi enquanto diálogos, né? Depois de definido todos os papéis, daí íamos, né, eu e principalmente o Álvaro da equipe, né, a gente sempre estava juntos, né, a gente ia até o colégio ensaiar com aqueles atores e falava, ó, a cena é essa, como então que vocês falariam? E daí tinha esse processo de construção do diálogo juntos, né, que daí levava um computador, um notebook, enquanto eles falavam, né, eu falava, ó, então eu vou escrever assim, escrevia tal, daí a gente escrevia, daí eles iam dando as falas e a gente ia testando. Então a maior contribuição do elenco no intervalo foi nos diálogos, né? Mas claro que eles influenciaram também na sensação das coisas, né? Nas situações, assim, né? Algumas, por exemplo, uma coisa bem clássica, né? Eu queria que tivesse cigarro, porque na minha adolescência, né? No começo dos 2000, no estadual, cigarro era uma coisa muito popular. Quem não fumava tava por fora, né? E eu não fumava, me sentia bem por fora, né? E daí não teve como, assim, cigarro não teve como, porque a direção do colégio não autorizava que a gente tivesse cigarro de jeito nenhum. E também naquela época, já 2010, os adolescentes não fumavam já, como fumavam em 2002, né? Então, o cigarro foi uma coisa que a gente dispensou, assim, né? Então, esse contato de conversar mesmo, e principalmente nos diálogos que eles contribuíram. É curioso que o cigarro tá voltando agora, né? Tá bombando aí. Não, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou no Discord, quem quiser fazer alguma observação, algum comentário, sinta-se livre e solto. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Alexandre. Então, esse negócio de exibir dois filmes assim faz você pensar um pouco na trajetória, né, na carreira aí. Eu sinto que nos filmes que o Alexandre dirigiu, tanto esses dois como os outros, no início tinha muito essa questão observacional que você falou, essa maneira meio distanciada de se filmar, pensando até no Pastoreio, que veio antes desses dois filmes.
E parece que aos poucos os filmes que você dirigiu começaram a ficar um pouco mais pop, assim, ou um pouco mais narrativos, assim, tanto que o Pequenos parece um pouco uma transição disso, né, que tem essa maneira distanciada, observacional de filmar aquelas pessoas, mas também tem a música ali, tem um beijo no final, tem uma narrativa um pouco mais clara, assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e também se, vendo esses filmes assim, você não tem vontade de voltar a filmar, a fazer novos filmes, já que o último foi o Dias de Trovão, que é de 2015, e é isso. É legal, valeu, Cristian. Eu não, acho que na época, quando a gente tá fazendo alguma coisa, né, isso já faz 10 anos que fiz intervalo, né, não tem muita consciência de projeto de cinema, né, eu quero fazer tantos curtas e tantos longas que sejam assim, observacionais e tal, a gente vai fazendo, né. Eu não sei, eu sempre me senti, eu me senti um pouco eclético, e acho que é ruim, a palavra eclético não é boa, assim, ser eclético não é uma coisa boa, você gostar de um monte de coisa e tal. E me senti um pouco eclético nisso, assim, mas de fato, os 3 primeiros filmes que eu fiz tinham uma característica mais de observação, né, e depois mudou, mas eu não sei, não foi muito algo consciente, né, mas, eu lembro claramente, sabe, enfim, pensando hoje sobre isso, eu lembrei de uma situação que estava no Pequenos, né, o Wellington, porque o Pequenos foi de fato produzido já no contexto do quadro. Acho que o Christopher acabou de falar do quadro também, então no Pequenos era muito importante, né. Lá tinha eu, o Christopher, o Wellington, o Anderson, né, e o Evandro, e a gente, enfim, discutindo todos os projetos e tal, e acho que aí a gente começou assim, se influenciar, né, eu lembro uma situação muito clássica no Pequenos foi que o Wellington colocou uma questão lá, mas por que filmar tão longe? Por que usar lente 200mm, né? Que no Pequenos eu tinha combinado com a Renata, né? Que queria que a gente filmasse bastante de longe algumas cenas. Inclusive a gente pegou uma lente de 200mm, né? A cena que as crianças estão brincando de cavalinho, né? Nas costas das outras e caem e tal. Queria filmar bem de longe, né? Aquilo, porque enfim, era uma ideia assim de ter essa distância, né? E de fato, nos filmes seguintes, né, no Sobrenatural, nos Dias de Trovão, nunca mais usei uma lente tão longa, assim, tão distante, né. É, por quê? Assim, conscientemente, realmente não sei dizer, né. Sei de fato que aquela ideia de cinema, de observação, distanciada, assim, minha, eu não tive mais vontade de fazer daquela maneira, né. E eu acho que tem muito isso, de dar vazão, né, eu acho que fazer cinema é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, desses filmes que eu fiz e de vários outros, depois eu comento também, de dar vazão, de fazer as coisas, experimentar, né, então experimentar esse processo de observar as coisas à distância, eu acho que eu meio supri e encerrei com esse ciclo, assim, né, do pastoreio, do intervalo, do Pequenos, porque talvez seja uma coisa pessoal mesmo, assim, de você não de observar as coisas meio à distante, né, e claro que eu posso pensar várias relações com cineastas que eu gostava na época que filmavam assim, né, tem o Hou Hsiao-hsien, né, esse cara que filma sempre de muito distante e tal, eu gostava disso na época, né, mas hoje em dia não teria vontade de fazer um filme assim, faria um filme diferente, né, então comecei falando sobre o ecletismo, né, então eu sinto muito isso, na minha vida sempre tive muitas fases, né, tem uma época que eu gosto de filmar assim, uma época que eu gosto de filmar de outra maneira, e uma época que eu gosto de ouvir tal música, gosto de tal filme, né, então tem a ver muito com um momento específico, de fato, eu percebo isso, né, essa trilogia, né, Pastoreio, Intervalo e Pequenos, né, 3 filmes com ovelhas, né, 3 filmes com isso, ovelhas, crianças, adolescentes, né, e depois mudou, né. O Christian falou, né, sobre que depois eu filmei o Dias de Trovão em 2015 e não lancei nenhum filme, né, mas eu acho bem interessante, importante eu colocar, que em 2013 eu comecei a trabalhar num colégio, dando oficinas de cinema, que é o Colégio Medianeira, e lá eu comecei a filmar muito com crianças e adolescentes, não eram filmes meus, eram filmes de oficinas, né. Então, e todo ano a gente lançava muitos curtas, né, pelo menos 3, 4, 5 curtas, teve ano que a gente lançou quase 10 curtas, né. E esse ano agora 2020 é o primeiro ano, me dei conta agora há pouco isso, 2020 é o primeiro ano desde 2009 que eu não vou ter trabalhado nenhuma gravação de cinema, não vou ter produzido, ter dirigido, escrito nenhum filme, montado nenhum filme. Então, acho que agora encerra um outro ciclo, assim, né, de esse ano, e também 2021 não tenho nenhum projeto para isso, né, então espero lá para 2022, quando acabar meu doutorado também, voltar a dirigir, de fato, né, porque acho que estou encerrando um ciclo agora com tudo isso. Pô, bacana ouvir isso.
Não, eu queria voltar rapidamente, assim, só porque você falou uma coisa muito interessante sobre observações, né? E os dois filmes têm, narrativamente, se sustentam bastante também sobre observações, né? Seja no protagonista do Pequenos, olhando para a garota, um flerte das câmeras, seja no intervalo onde essa relação é mais da visão dele para um oponente, assim, né? Então acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre não o seu olhar sobre a filmagem, mas sim os olhares dos personagens para os outros, assim, né? Que eu acho que no Pequenos, principalmente, isso se manifesta numa operação bastante radical, inclusive, né? De você ter aqueles inserts de closes bastante marcados deles olhando um pro outro. É meio doido, né? Pensando agora, você colocou isso, né? Porque, enfim, hoje em dia eu sou professor de cinema, né? Então eu falo sobre isso em sala de aula, analisando isso, pensando, né? Analisando o estilo de outros diretores e tal, né? E como que eu analisaria esses filmes? Porque ao mesmo tempo são filmes que a câmera se põe de maneira distante, observando aquilo, né? Não assumindo o olhar de determinados personagens a princípio, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela de repente vira o olhar daquele personagem de maneira literal, assim, né? Que acho que no intervalo acontece isso, né? A gente tá lá acompanhando aquele protagonista, sempre ele é distante, sempre distante, sempre distância, né? E de repente a gente vê como ele, a gente vê ele olhando o outro menino na à beira da piscina, né? Então, claro, eu não, agora, 10 anos depois, eu não sei dizer se eu pensei literalmente isso, mas talvez tenha sido, né? Essa ideia um pouco que eu acho que é de um pouco de radicalidade mesmo, assim, de o plano e contraplano não ser algo tão banal, né? Se a gente vai usar um plano, mais ainda, mais do que o plano e contraplano, né? O plano subjetivo, né? O plano ponto de vista, né? Quando houver o plano e ponto de vista, ele ser algo chocante, assim, que algo que causa um estranhamento mesmo, né? Então, acho que esse contraste, né, que era uma coisa que, enfim, que eu realmente queria fazer, né? Não queria fazer um filme que simulasse o mais banal, né, o mais tradicional, né, do plano e contraplano, né, do plano a ponto de vista. Então eu queria algo que fosse incômodo mesmo, né. É meio estranho falar isso, parece estranho falar isso hoje, né, e claro, quando eu fiz esses filmes, principalmente no intervalo, né, ia mostrar pra família e tal, né, tipo, pessoas não, claro que não gostavam, achavam estranho, né, mas eu gosto dessa ideia de juventude, de juventude, da arte, de fazer coisas que são incômodas mesmo, que não são as mais fáceis, né. Então, essas foram um pouco das ideias do filme, né? De chamar a atenção para a forma deles, né? Como eles eram feitos, realmente, quando existisse esse plano subjetivo, fosse algo que chamasse muita atenção mesmo. E daí no Pequenos, que. A relação desses closes, assim, principalmente. Então, que eu acho que é por aí também, assim, né? Que ao mesmo tempo evidenciar, né, que tem esse olhar, que é o olhar do diretor, né, o meu olhar, né, o olhar do realizador, o olhar do filme, né, que o Pequenos não são aquelas crianças, não é a Ana, não é o Lucas, né, que são nomes banais, né, sempre coloquei esse negócio, questão de serem nomes mais banais possíveis, né, não é não é realista, né, o filme inicialmente parece realista, mas não é, né, então esses closes são closes estranhos mesmo, né, e essa tentativa de se aproximar deles, né, e de colocar eles de maneira muito evidente na tela, mas ser algo, a gente não tem muito a escala de planos, né? A gente não é muito suave, né? Vai do plano geral para o close, e é um pouco isso também, é claro. Eu sempre gostei, né, do o close, né? Esse plano muito perto, né? Claro, às vezes tem limitações, a lente e tal, né? Mas mesmo no filme anterior, no Pastoreio, eu lembro claramente isso quando escrevendo a proposta de direção sobre esse filme, né, tinha essa ideia, né, de falar sobre um close, sobre um rosto, né, que poxa, a coisa mais bonita a gente se apaixona pelo rosto das pessoas. A primeira coisa que a gente vê numa pessoa é o rosto, né, e depois a gente vai descobrindo a pessoa, né, então de querer colocar o rosto de alguém na tela, né, e obviamente não colocaria um rosto, não filmaria alguém que não goste de ficar assistindo um close de, sei lá, 20 segundos, né, eu acho legal isso. Muito massa, muito massa. Eu queria abrir mais uma vez aí pra galera, quem tiver algum comentário pra juntar um pouco mais. Eu queria perguntar sobre essa cena no intervalo, essa cena na beira da piscina, que daí tá esse grupo ali na arquibancada, e eles começam a contar, um deles começa a contar essa história sobre o cara que se jogou do trampolim, se matou e tal.
E daí queria perguntar justamente sobre isso, né? Que eu acho que é uma cena que se destaca um pouco, porque ela é bastante chocante no filme, assim, né? Tipo, vem esse tópico do nada, assim. E daí eu queria perguntar sobre como que surgiu isso, né? Se foram eles, ali, os estudantes que deram essa ideia, ou se veio de vocês, como é que foi? Essa história é totalmente deles, assim. É engraçado, tá falando, tava rindo aqui, né? Porque também, sei lá, que é isso, né? Falar pra eles, então inventem uma história. Mas, claro, não era pra inventar na hora, né? A gente tinha previamente a história já inventada e eles sabiam o que eles iam falar. Mas a história do cara que jogou trampolim, nem lembro como é que era a história. Isso, eles que tinham essa história aí, era, sei lá, uma lenda do colégio, né? Enfim, são histórias que a gente ouve, que são comuns em determinada época, em determinado lugar, né? E, e de fato é isso, né? Eu acho que você percebeu isso, Yuri, né? Você deve ter visto mais uma vez o filme, né? Com certeza, né? Porque eu acho que Sim. quando assiste uma vez só o filme, não é normal as pessoas prestarem atenção nisso, né? Porque essa ideia, né, de que eu gosto dessa ideia, né, de que essas falas que estão, é isso, é paisagem sonora, que elas, eu mesmo, eu nem presto atenção mais naquilo hoje em dia, né? E elas estão falando qualquer coisa lá, né? Claro que o que elas falam para elas é importante, né? Mas enquanto no filme é uma paisagem sonora, né? Qualquer coisa que elas estão falando enquanto o cara está olhando é algo na beira da piscina, né? Mas esse é o tipo de coisa que eles contribuíram, né? Criando essa paisagem habitual deles. Queria aproveitar para voltar um pouco que você algumas vezes já a gente já falou do pastoreio, assim, e o pastoreio ele a gente em alguns momentos cogitou fazer uma sessão dupla do pastoreio com jornada. Eventualmente a gente desistiu dessa ideia, não parecia mais fazer sentido. Mas a gente, inclusive, conversou semana passada sobre isso, né? Sobre como no pastoreio existe, além da representação de um trabalho, existe uma representação de uma cidade. E isso parece também se repetir nesses dois filmes aqui, né? Em você existir sempre uma cidade como plano de fundo, seja naquele plano que eu acho um plano muito bonito, assim, das crianças descendo de carrinho de rolimã e lá no fundo tá o parque todo e você tem aquela paisagem, ou você ter os prédios no fundo do Barigui, ou no intervalo você ter mesmo a fumaça saindo do tubo e tudo mais, que é um grande plano de abertura, inclusive, né? Então acho que seria legal você falar um pouco disso, né? Sobre como filmar essa Curitiba como um plano de fundo, ou às vezes, inclusive, no primeiro plano, né? Da cena, enquanto a narrativa entra num segundo, assim. Eu percebo que vocês, a curadoria de vocês sempre tem trazido essas questões, né? Os times que vocês têm trazido para o Cinefap, volta e meia vocês abordam essas questões, né? Enfim, e quem me conhece, vocês me conhecem bem, né? Sabem que para mim é uma grande, é uma grande questão, né? Uma das coisas que eu gosto, das coisas que eu mais gosto no cinema é ver lugares, né? Outro dia eu estava falando com um aluno meu do primeiro período, né? Sobre o sul molhado dos Estados Unidos, né? Tem até o Southern Gothic, né? Essa ideia, né? do Mississippi, Alabama, né? É isso, sei lá, eu gosto de ver cidades nos filmes, gosto de ver os subúrbios de Paris, gosto de ver São Passacaro Diário na terça-feira, né? Gosto de ver Roma do Nanni Moretti, né? Que não é a Roma dos turistas, né? É a Roma do quem mora lá, que mora no subúrbio de Roma, e tal. É isso, eu gosto de ver cidades. E daí esses filmes que eu fiz, todos eles mostram cidades, né? Claro, são filmes, né? Então tem que ter uma historinha, tem que ter personagens, tá? Eu gosto de contar historinhas e mostrar personagens também, mas para mim historinhas e personagens são legais em determinados locais, né? Rima e fica bonito de ver, eu acho, né? O pastoreio era isso, né? Um lugar que eu frequentava na época e queria filmar. O intervalo, um lugar que eu frequentei, um lugar que eu gostava, achava muito bonito enquanto lugar, né? E não só enquanto arquitetura, né? Você lembrou disso, né? Mesmo que enquanto geografia, né? O maior colégio do Paraná fica no centro da cidade de Curitiba, né? Bem na margem do centro, mas está no centro da cidade de Curitiba, né? Então, para mim eu estudei no estadual, né? Fiz ensino médio inteiro lá, mudou minha vida, né? De estudar num colégio que é no centro da cidade. Você começa se relaciona com a cidade de outra maneira, né? Eu comecei a frequentar a Cinemateca de Curitiba enquanto eu era aluno do estadual, porque a Cinemateca fica 1 quilômetro do estadual, né? Então você se relaciona com a cidade de outra maneira, né? E para mim é isso, né? Claro, existem grandes filmes que não são assim, que não exploram o espaço e a cidade, mas a maioria dos filmes que eu gosto são filmes que mostram a cidade, que a cidade é um personagem, né? Você falou do Pequenos, né? Carrinho de rolimã, mas é bicicleta, né? Acho que você queria dizer da cena da bicicleta que Ah, eles sim, descem, né? confundi.
Que é outro filme, Carrinhos de Rolimã, daí um outro filme, O Dia do Trovão, também, filmar em lugares em que tem carrinhos de rolimã na cidade, e sempre isso, o fundo da cena me interessa, né? A gente tem no Pequenos a cena que eles estão dentro de casa, né, assistindo o Massacre da Serra Elétrica, né, que é uma das poucas cenas que não tem ponto, que não tem fundo, né, que é uma parede chapada, assim, né, mas é raro, pensando assim nesses filmes que eu faço, isso é mais raro mesmo, geralmente tem coisas acontecendo no fundo, né, eu gosto disso, gosto de ver isso, então filmo isso, é um pouco consequência. Bacana, bacana. Antes de entrar e falar sobre contexto de produção e tudo mais, eu queria abrir mais uma vez antes, para quem tiver algum comentário específico sobre os filmes ou quiser fazer alguma intervenção. Acho que você já tocou nisso meio indiretamente, assim, falando, mas queria que você comentasse mais sobre justamente esse lance, né, do intervalo ser um filme que se passa no centro, e aí o Pequeno já ser um filme que se passa em bairros ali periféricos e tal, né, que não são centro, né, periféricos nesse sentido. Porque isso muda bastante ali, me parece, assim, a forma de olhar, e são coisas diferentes para as quais olhar, né, enfim, os bairros têm acaba tendo muito mais parques, nos lugares mais abertos e tal, né? Enfim. É isso mesmo, né? E é a mesma coisa, né? Que uma coisa que eu sempre falo com provocação, né? Esses dois filmes, principalmente o Pequeno, foi feito do contexto do quadro, né? Que o intervalo não foi feito no contexto do quadro, essa produtora que a gente criou em 2010, né? O quadro foi filmado em 2009, né? Mas é isso, uma coisa que eu sempre falo é que o quadro talvez seja a produtora de cinema de Curitiba que mais filmou os parques de Curitiba. Né? A gente tem esse lugar comum do turismo, da publicidade de Curitiba, né? Tem grandes parques, ótimos parques e tal, né? E é isso, a gente do quadro tinha interesse em filmar esses locais específicos, os parques, né? Então, Tingui, Tanguá, Barigui, Vista Alegre, enfim, vários parques, né? A gente filmou, porque a gente tinha esses interesses, né? E porque também esse meu interesse muito específico pela geografia da cidade, como se organiza, né? Falei os parques, mas eu cresci no Boqueirão, que é um bairro que não tem um parque famoso assim, né? Tem a Praça das Menonitas, tal, mas porque a maioria dos parques em Curitiba estão na região norte da cidade, né? Porque é a região mais rica, tal, né? Então essa ideia da geografia me interessa muito, né? Da organização social da cidade, organização geográfica da cidade, né? Como falei, do intervalo, quando eu fui estudar no colégio estadual, me chamou atenção, me chocou, assim, né, que esse colégio que é no centro da cidade e onde encontrava gente de todas as regiões da cidade, né, eu era do Boqueirão, mas conhecia gente do Água Verde, do Barreirinha, de Colombo, né, de diversos lugares que a gente se encontrava no centro, né, e daí, ao mesmo tempo que, eu falei, logo no começo, né, quando perguntaram sobre a ideia do intervalo, da coisa, enfim, da pausa, né, o intervalo tem uma cena, né, que os meninos eles saem do colégio, mas a câmera não sai do colégio, a câmera fica em cima do muro, quer dizer, a câmera sai, né, mas ela tá filmando o muro do colégio, né, então e tem uma tela preta ali, né, o que acontece fora do colégio, o filme não mostra, né, porque o filme é para se passar dentro do colégio, né, mas a graça, assim, de quem tá no centro é essa, né, de que você saiu do estadual, você tá no centro da cidade, tem muita coisa acontecendo em volta, né, que é diferente justamente da periferia, né, do subúrbio, né, em que aparentemente não acontece nada, né? Sempre as árvores, a rua, né? O parque, a água parada ali. Então, de novo, esse interesse meu pelos espaços, pelas imagens desses espaços, né, tem a ver com as coisas que a gente vê acontecer nesses lugares. Bem legal. E você começou já a falar um pouco sobre isso, eu queria que você continuasse um pouco nessa linha de falar sobre contexto, né? Você inclusive falou que o roteiro do Pequenos começou a ser desenvolvido em roteiro 3, assim, né? Então acho que seria legal você dar uma palhinha sobre. Pensando agora, então, o roteiro do Pequenos foi escrito antes do intervalo. Eu acho que é isso, mas se eu fosse conferir meus arquivos, provavelmente eu ia confirmar isso, né? Porque então, enquanto era aluno da faculdade, escrevi o roteiro do Pequenos, mas enfim, ele só foi. O Pequenos é filme com dinheiro, né? Filme com edital, né? É o edital, na verdade, da cultura inglesa, né? Escola de idiomas, né? É um segundo edital do quadro que a gente ganhou, da cultura inglesa. O primeiro foi o filme do Christopher, o Máquina de Sorvetes. Mas enfim, então só para dizer que o Pequenos ele demorou mais porque era um filme que envolvia orçamento, né? Desde que eu escrevi, eu tinha ideia assim que era um filme que eu queria ter uma
um conforto maior para a equipe, por mais que não tenha sido muito confortável a gravação, mas é um filme que eu queria fazer com dinheiro, né? Já intervalo não, intervalo eu escrevi para o TCC, né? Então, o Álvaro e eu, principalmente, né, a gente que queria escrever e dirigir filmes para o TCC, a gente combinou que a gente fazia TCC juntos, daí junto com a Sandra, com o Alex e com o Eugênio, a gente montou essa equipe TCC, e a gente tinha a ideia de fazer filmes, a princípio um filme na escola, né? Só que como os dois queriam dirigir e escrever, a gente falou, beleza, fazemos 2 filmes, a gente vai filmar na mesma escola, né? Mas cada um com autonomia, né? E daí, é isso, eu tinha essa ideia fui criando a ideia pro intervalo, né? Pensando naquela imagens específicas, né? Como eu falei, né? O intervalo surge muito de uma imagem específica, para mim que era essa, sei lá, essa imagem da observação, né? Do observar aquele lugar, o colégio estadual, aquelas situações, né? Que eu passei, eu e qualquer pessoa que estudou lá passa pelo menos 3 anos vivenciando, né? Andando toda aquela rua enorme para chegar no colégio, aqueles muros enormes, entrar naquele colégio enorme, aquela piscina enorme, né? Então, a imagem daquelas coisas. Daí eu criei uma situação, né? Essa situação do menino que chega, que fala com a namorada, foge da sala, entra na piscina, olha na piscina e tal. Enfim, a partir da ideia do medo, a partir do medo e desejo, né? Mas é isso. Criei esse roteiro para o TCC e a gente fez enquanto TCC, né? O intervalo. Já o Pequenos, então, que ele tinha sido escrito antes, mas eu escrevi no primeiro edital, não passou. E daí acho que só lá 2011 a gente ganhou esse edital da cultura inglesa, já no âmbito da produtora O Quadro, e a gente ganhou dinheiro, e o cultura inglesa era maravilhoso, assim, que era um orçamento, não era muito grande, era 35 mil reais, mas era um dinheiro que eles davam, e você fazia o filme muito rápido, assim, não tinha muita burocracia, tinha uma prestação de contas, mas era bem simples, né? Então a gente filmou muito rápido Pequenos. Apesar que quando eu mandei para outros editais antes, Pequenos, eu queria fazer filme com mais dinheiro ainda, né? Queria filmar até em 35 milímetros, era a ideia inicial, né? Porque, enfim, mas não deu muito certo, então filmamos com 35 mil pela cultura inglesa financiando e estreamos ele em 2012, né? Então tem 1 ano e meio de distância entre os 2 filmes. Não, massa e inclusive muito curioso, né, que vocês... é um contexto até bastante próximo, assim, né, pensando no âmbito de realizações que a gente tem, demoram anos para se terminarem e tal, né? Então acho que os filmes acompanham uma proximidade também de tempo, não só de pensamento, assim. Ah, sim, não, e na época do Pequenos, pessoalmente, eu nem consigo lembrar se eu filmei o Sobrenatural antes ou depois do Pequenos. Mas a questão é essa, que a gente montou o quadro, aliás, eu tive a ideia de montar o quadro no fim do intervalo, inclusive, o Álvaro era meu grande parceiro, colega, né, de turma, mas o Álvaro era de Bauru, né, e ele sabia que a gente perguntava para ele, você vai ficar em Curitiba? Você vai ficar em Curitiba? Ele falava, não, eu sabia que ele ia embora de Curitiba, né, e eu queria fazer filmes, né, foi assim, um intervalo, porque foi muito legal fazer o intervalo, né, junto com o Álvaro e com outras pessoas que a gente gostava, né, e com a Renata, que era a diretora de fotografia, falei, pô, quero fazer mais filmes assim, quero fazer filmes, né, e daí eu tava montando o quadro, conheci o Christopher, conheci o Wellington, conheci o Evandro, né? O Anderson entrou só depois. Queria fazer filmes, né? Daí eu falei, na segunda diária, que era a última diária do intervalo, eu falando com a Renata, falei para ela que ela ia fazer o TCC dela junto com o Wellington, né? Só que o Wellington, ela falou que eles não queriam muito fazer um TCC prático porque não queriam produzir o filme. Eu falei, não, eu produzo o filme de vocês, né? Pode deixar então que eu produzo o filme de vocês, depois veio a ser o Monique ao Sol. Monique ao Sol, o primeiro filme que foi produzido realmente enquanto quadro, né? Mas a questão é essa, de 2010 a 2014, 15, foi a época que eu fiquei no quadro, inclusive, depois eu saí, a gente filmava muito, era tipo, sei lá, pelo menos 4, 5 curtas por ano, né? Então, porque é isso, a gente gostava de filmar, então tendo dinheiro não, a gente dava um jeito de filmar, né? Então, foi uma época que eu gostei muito justamente por isso, que a gente filmava demais, né? E era bom isso. Ah, não, filmar é um... a gente entra num certo esquema de vício, né, depois. E daí é difícil sair. Mas enfim, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal, quem tiver alguma pergunta ou alguma colocação, assim, só tem algum pensamento que quer compartilhar, solta aí. Eu queria fazer, acho que uma última pergunta, mais porque foi uma coisa que a gente já conversou sobre e tal, em aula. E eu sinto nesses filmes, assim, nesses não, mas mais no intervalo mesmo, assim, principalmente com você falando sobre essa ideia dessa exploração geográfica do lugar e tal, né, tanto da escola quanto da cidade.
E o que você falou no início sobre esse interesse antropológico, né? Enfim, isso me lembra muito assim uma coisa, os filmes do James Benning, né? Que são filmes de paisagem, enfim, que vão explorar tanto a questão do espaço quanto a questão do tempo nessas paisagens e tal, e estão também interessados enfim, num contexto social e geográfico, etc e tal, assim. Não sei se era uma coisa que, se você já conhecia ele lá, se você pensou nisso sobre ou não. É acidental, assim, foi só uma coisa que eu pensei. Eu acho que isso é o que você pensa, né, Yuri? Porque eu sei que você gosta do James Benning. Porque eu, a verdade, acho que eu vi um filme inteiro do James Benning, né? Então, é um cineasta que eu de fato não conheço, né? Então, obviamente, não, não pude me influenciar por ele, né? Mas, claro, tem outros cineastas, né? E daí, uma coisa curiosa, né? Que quem me conhece sabe, né? Que hoje em dia pesquisei muito o Henrique Romer, né? Mas curioso é que eu comecei a pesquisar o Romer depois, né? Pesquisar formalmente, em 2012, justamente. Depois de gravar o Pequenos, que eu fui filmar, foi pesquisar realmente o Romer, né? E daí eu fui ver que tipo, eu fui pesquisar o Romer justamente porque o Romer fazia coisas que me interessavam já, né? Então, mas foi não uma coincidência, né? Eu fiz as coisas que eu fiz antes, aí depois descobri que, ó, um cineasta que eu comecei a gostar já fez isso antes, né? E daí, enquanto o Romero era crítico do cinema na caída do cinema, tem um texto dele, né, que é o Gosto da Beleza, que ele fala sobre o Jean Rouch, né? O Jean Rouch, que é um antropólogo de formação, e tem uma frase que ele fala sobre o Jean Rouch, que fala literalmente isso, né? Ah, Jean Rouch, esse antropólogo de formação, que talvez seja nosso grande cineasta destes anos, né? Então ele querendo dizer isso, né? Porque claro, eu comecei falando aqui hoje de antropologia, mas nada a ver, tipo, claro que eu não quero ser antropólogo, não, eu comecei a faculdade de ciências sociais, inclusive larguei com 2 meses, né, porque isso, não era a minha coisa, né, eu gosto de cinema, eu gosto de artes, né, mas essa ideia de pode pensar uma antropologia, uma geografia, mas pela imagem, né, o que me interessa é a imagem, e daí eu acho que talvez, falei, vi só um filme do James Benning, né, mas que eu conheço dele, porque é um cineasta, né? Cineasta está interessado em imagem, né? Você está interessado em antropologia, vai fazer antropologia de fato, né? O Jean Rouch era isso, antropólogo que começou a fazer filmes e descobriu que ele era um cineasta maior do que um antropólogo, né? E fez filmes que são grandes filmes, independente de serem antropológicos ou não, né? Então, meu interesse, afinal, era pela imagem. Isso aí que o James Benning está interessado na imagem, né? Porque a imagem pode ser uma imagem de computador, uma imagem geográfica, uma imagem espacial, científica, né? Mas é a imagem, né? O que me interessa, enquanto professor, pesquisador, artista, é a imagem em si. Eu queria aproveitar para desenvolver em cima dessa ideia de interesse, né? A gente, bom, a gente sempre termina os Cinefaps conversando sobre contextos de agora, perguntando sobre o cinema pós-pandemia, ou sobre os seus planos para o cinema pós-pandemia. Mas eu acho que eu queria puxar um pouco antes e perguntar um pouco sobre. Depois você mesmo falou, assim, você teve uma grande carreira como professor, grande no sentido de bastante tempo. De você ter passado pelo Medianeira até chegar na universidade, já está há bastante tempo na universidade, né? Então acho que queria perguntar o que mudou de ter sido professor na sua visão sobre a realização, assim, sobre olhar para o mundo. Sei que é uma pergunta bastante geral, pode gerar umas respostas bastante abstratas, mas acho que é uma reflexão interessante, assim, pensando no contexto que a gente está. E porque eu entrei na faculdade de cinema, eu falei, né, eu entrei em ciências sociais, assim que quando eu saí do estadual, né, no ensino médio, eu entrei em ciências sociais, mas fiquei lá um mês, vi que não era para mim, e daí fiquei 2 anos, um ano e meio da minha vida sem estudar, né, só trabalhando, né, porque não existia curso de cinema, né, e quando abri um curso de cinema, eu falei, poxa, eu quero fazer isso, né, enfim, família pobre e tal, eu nem sabia o que eu poderia fazer com curso superior, né, porque na minha família ninguém tinha curso superior, né, e daí entrei na faculdade de cinema, porque, de fato, eu ficava vendo muitos filmes e lendo o dia inteiro sobre isso, né? E daí, no curso de cinema, fui descobrindo o que eu poderia fazer, né? E logo descobri que, ficar fazendo longa-metragem de ficção no Brasil e viver só disso, talvez não dê muito certo, né? Então, e daí, meio por acaso, né? Porque em 2009, né, dois professores, né, o professor Pedro Plaza Pinto e o professor Eduardo Baggio, né, eles criaram um projeto de extensão, que era o Experiência do Olhar, que previa fazer oficinas de cinema na região metropolitana de Curitiba. E eu entrei nesse projeto, porque também tinha uma bolsa, né, um incentivo financeiro, né, eu precisava de dinheiro, né, e o projeto previa isso, formar pessoas, né, para trabalhar com, não professores, mas oficineiros, pensar em educação, né,
E daí comecei a gostar, assim, né, disso, de dar aulas e fazer oficinas, né, e fazer filmes junto com outras pessoas, né, em oficinas, né. Então, por isso que eu falei, né, quando o Christopher comentou, né, eu não sinto que eu parei de fazer filme, né, desde 2008, quando eu fiz o Pastoreio, né, até ano passado, eu não parei de fazer filmes, eu sempre fazer filmes, né, só que de diferentes maneiras, né. Eh, Seja dirigindo, produzindo, escrevendo, montando, enfim, orientando, né. Então esse ano é o primeiro ano que eu não participo de nenhuma produção de filmes, né, tão perto assim, né. Mas enfim, então desde 2009 comecei a dar aulas, né, oficinas, tal, e nunca parei, né. Mas em 2011, aliás, tem que falar isso por causa do pequeno, assim, é uma coisa que é bem importante, né. Em 2011 foi um ano bem difícil, assim, pra gente do quadro, né, porque eu estava formado já, não tinha mais experiência do Olhar, que era esse projeto que me dava uma bolsa, né, financeira. Em 2011 eu não tinha, então, nenhuma fonte de renda fixa, tinha os projetos do quadro que a gente tinha, né, mas em 2011 a gente não teve nenhum grande com financiamento. Então eu comecei a dar oficinas numa ONG, que era UniArt o nome, e não só eu, o Wellington, o Evandro e o Anderson. O Cristo era o único que não dava oficina, né. A gente, em diferentes bairros da cidade, nos CRAS, em Centros de Referência da Assistência Social, né, que são, enfim, ligado à FAS, a Fundação da Assistência Social. A gente trabalhava com crianças, né, e adolescentes dando oficinas de educomunicação, né. Enfim, descobriram naquela época o que era isso, né. Então continuei dando oficinas. E daí quando a gente foi, isso foi no segundo semestre de 2011, quando a gente foi produzir o Pequenos, eu justamente queria então crianças que parecessem, que falassem palavrão de maneira tranquila, né, que agissem de maneira mais espontânea e tal. A gente, a gente encontrou essas crianças justamente num CRAS, que é o CRAS Bom Menino, no Campo Comprido, que o Evandro e o Anderson tinham trabalhado, né. Então eram crianças que moravam naquela região mesmo que a gente filmou o filme, né, e crianças que a gente trabalhou como professores, né. Então era engraçado, porque eu estava filmando um filme com financiamento, filme com dinheiro e tal, só que em vez de me chamarem de diretor, né, me chamavam de professor, né. Não só eu, toda a equipe, né, era o Wellington, era o Evandro, chamava professor, 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 né. E era um filme que estava fazendo, era um filme profissional, né. Então para mim sempre foi misturado, assim, esse trabalho de professor e de realizador, né. E, bom, você falou que podia falar várias coisas, aí você começa a falar e entrar em digressão sobre isso, né. Para mim tá muito ligado a essas coisas, a minha trajetória de professor e de realizador. Sim, eu acho que isso a gente consegue perceber de alguma forma através dos filmes, né? Que de alguma forma isso está ali, né? Mas enfim, queria abrir uma última vez pra galera, quem tiver algum comentário pra fazer, uma última vez não, que a gente sempre abre mais no final, mas uma penúltima vez, então pra quem tiver algum comentário aí, quiser soltar a voz. Bom, caso não, eu passo para nossa última pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, assim, né? Que é sempre a última pergunta e eu sempre consigo refrasear ela de jeitos diferentes e cada vez mais confusos, né? Mas eu queria perguntar para você, bom, mediante toda essa situação, né? Mediante toda a pandemia, todo o isolamento, todas as pessoas presas dentro de casa consigo mesmas e suas consciências, o que você acha e o que você planeja para si no cinema depois disso, assim, né? É importante, eu acho, pensar de alguma forma nesse futuro e o que você vê e vislumbra de possível nele. É que, então, né, até, sei lá, continuando a questão anterior, né, que eu percebi isso, né, que o trabalho como professor também é um trabalho garantido que eu tinha, né, porque eu via, isso, porra, isso era 2010, né, era uma época boa, assim, relativamente boa para se viver no Brasil, né, no sentido de que PIB aumentando, sendo uma das maiores potências mundiais em termos econômicos, né, chegou 2012, enfim, a gente tá, é isso, a gente tá nos anos 2000, a gente tá quase no fundo do poço, agora em termos artísticos e culturais, né? Querendo dizer isso, então, porque daí eu tentei assumir o trabalho de professor também com um trabalho estável, né? Para viver trabalhando com cinema, mas até isso está sob ameaça, a gente está sob ameaça nas artes, na educação, em tudo, né? Então, uma coisa acho que é o cinema no mundo, né? E que eu vejo muito tranquilamente, sim. Eu acho que o cinema pode continuar existindo e vai continuar existindo de qualquer maneira, né? Seja fazendo o assunto que vocês já abordaram, fazendo filmes pela tela do computador, seja fazendo filmes pela janela, enfim, diferentes maneiras, né? A outra questão é no Brasil, né? E daí no Brasil é isso,
sinceramente, não vejo saída, né, nesse momento se a gente não tiver uma revolução no sentido de mudar tudo esse cenário de governo federal que a gente está hoje, né? Isso tem que mudar totalmente, porque do jeito que está, na situação que está, não vai haver cinema de maneira razoável nos próximos anos, né? Mas é isso, eu acho que isso é uma questão social, uma questão de país, né, que a gente tem que mudar. A questão artística, sei lá, acho que é isso, a gente tem que fazer filmes, né? É o que eu penso, né? A gente tá nesse dilema, né, enquanto professor também, né, damos aula ou não damos aula na pandemia, né? Só dá para ter aula à distância, o que a gente faz? Eu acho que é isso, se a gente tá estudando, se a gente quer fazer filmes, a gente tem que fazer filmes e estudar como dá, assim, que é a distância pô, acho que o Cinefap é meio. Outro dia eu pensei nisso, acho que isso que estão fazendo agora aqui, né? Gravando isso, colocando no YouTube, colocando no Spotify. Toda semana tenho ouvido as discussões, acho que é o projeto de extensão que alunos levaram mais legal do que eu já vi, assim, isso que estão fazendo é maravilhoso, e isso aconteceu por uma contingência, né? A gente pode ter contato com outras pessoas, outros lugares, por videoconferência e tal. Acho que é isso, assim, né? Ao mesmo tempo eu choro, né, de tristeza toda noite antes de dormir, mas ao mesmo tempo me empolgo por algumas possibilidades que a gente tem, né? Porque é isso, né? Eu falei, eu não me sinto tão velho, tenho 35 anos, tenho esperança ainda, né? Eu acho que a gente vai continuar fazendo filmes e vai continuar estudando e vai continuar vivendo, né? Se a gente quiser, né? Que eu acho, claro, eu tenho energia e espero que vocês tenham também, né? Mas claro que se continuar ruim como tá, uma hora a gente desiste, né? Mas acho que estamos longe de desistir ainda, né? Então vai ter cinema e vai ter filmes legais sendo feitos aí se a gente continuar tentando fazer. Pô, cara, muito massa mesmo. Eu queria abrir uma última vez aí pra galera, agora uma última de verdade. Quem tiver alguma coisa pra falar, quiser algum comentário só, alguma pergunta muito simples que queira fazer, sinta-se livre, abra o microfone, mande por texto. Queria falar só que esse lance do. Ah, que tem sempre essa questão, né? De, putz, tô aqui no curso de cinema, o que eu vou fazer, né? Não tem como sobreviver só fazendo cinema. Mas eu vejo esse lance do cinema e educação, assim, que você falou, como uma coisa em potencial muito grande, né? Seja para, enfim, criar algo ali dentro, sobreviver ali dentro, mas também para justamente eu tentar oferecer uma saída, né, para tudo isso que está acontecendo, assim, acho que é uma coisa bem importante, bem interessante, assim. Que posso comentar, né? Porque eu acho, enfim, o mundo que a gente vive é um mundo neoliberal, né? De que tudo tem que ser útil, tudo tem que ter, tem que ser rentável, né? E, pô, a gente faz cinema, né? Tipo, isso aqui, tipo, a gente não faz cinema para Netflix, né? Então, até pode fazer, mas no princípio não, né? Então, como que a gente vai tornar rentável as coisas que a gente faz? Essa ideia de serviço, né? Eu acho que a gente tem que servir as pessoas também, a gente tem que tornar essas coisas úteis, ou seja, engajar as pessoas nisso com a gente, né? Então, eu acho que é isso, o cinema tem que estar presente nas vidas do máximo de gente possível, né? De uma maneira ou de outra, né? Então, fazer cinema, não fazer o filme só para passar no festival, né? Que isso é muito difícil, né? Não vai dar certo para a maioria das pessoas isso, né? Então, como que a gente consegue fazer cinema lidando com outras pessoas, lidando com o mundo, com a sociedade, né? A gente tem que integrar o cinema na sociedade como um todo. Sim. E isso vem de trabalho também, né? Isso vem de criar formas de fazer a coisa e criar novas formas, principalmente, né? Exatamente. Mas enfim, acho que vou abrir uma última vez por 5 segundos. Não, brincadeira. Eu vou deixar mais um tempinho aí quem tiver mais algum comentário. Se não, a gente encerra por aqui. Beleza. Então eu queria agradecer muito, Alexandre, você ter vindo, ter trazido os filmes. Eu acho que foi uma sessão muito massa mesmo, assim. Foi bem legal ter podido conversar e estar com os filmes aqui, assim. É sempre uma alegria muito grande pra gente receber gente diferente, falando outras coisas e outras possibilidades de se fazerem coisas com o cinema, assim. Então, é isso, assim, muito obrigado mesmo por ter vindo. Não, valeu vocês, né? Eu já ouvi todos os encontros anteriores e sinto que todo mundo que acaba fica muito feliz de estar aqui, de participar, porque isso que estão fazendo é maravilhoso, né? Então é isso aí. Obrigado a vocês por
fazerem isso e continuem, né? E espero que mais gente também assuma, né? E continue fazendo isso e mais iniciativas assim. Então, valeu vocês aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí pra todo mundo que ficou até agora no Discord. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todo mundo que ficou na transmissão, se tiver alguém por aí. Eu acho que deu uma caída em algum momento, então mil desculpas. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem na terça-feira que a gente vai exibir o filme Caro Diário do Nani Moretti e vamos viajar para a Itália. Enfim, é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Gente, se cuidem.